Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série Imersão no Livro de Salmos. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o Salmo de número 4. Então vou ler aqui para os irmãos, Salmo 4, versículo 1, que diz: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então nós sabemos, irmãos, que salmos, são experiências que os cristãos do passado tiveram e que foram transmitidas para nós, e aprove a Deus deixar essas experiências registradas. Então nesse salmo, Davi ele pede a Deus que o justifique diante dos seus acusadores. E Davi encontra descanso ao saber que Deus o manterá salvo. Então o Salmo 4 é o primeiro que possui um sobrescrito, falando da sua autoria musical, mostrando instruções para o músico-chefe. Então o título deste salmo diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor sobre negrinote. O que é negrinote, irmãos? Negrinote é uma palavra hebraica que significa um instrumento de corda. Então era uma composição de Davi, que deveria ser acompanhado por um instrumento de corda, para o cantor mor, mostrando que este salmo pertence a uma antiga coleção de salmos usados no louvor do templo. Então este músico ele era responsável por guardar os salmos. Ele era o diretor de música lá do santuário. E este salmo então também era cantado por Davi ao recolher-se para dormir. E essa expressão, ó Deus da minha justiça, ela pode ser traduzida como ó meu Deus justo, mostrando que somente Deus é justo, e que toda a justiça da pessoa deriva dele. Davi ele usa essa expressão porque ele estava sendo disciplinado pelo Senhor por sua desobediência. Então na angústia, o versículo diz assim: na angústia me deste largueza. Então, ou seja, Deus tem dado espaço em lugares estreitos. Por quê? Porque Davi ele estava numa situação sem saída. Mas Davi já tinha passado por situações difíceis antes e ele sabia que Deus poderia lhe socorrer. E agora, novamente, ele estava encurralado num lugar apertado. Então, muitas vezes, irmãos, a angústia, ela nos pressiona, E Davi, então, diante da angústia, o que ele fez? Ele orou, Jesus se angustiou, no Getsêmani e também orou. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, irmãos, é provável que o contexto histórico desse salmo seja o mesmo do Salmo 3, a revolta de Absalão. Aliás, do Salmo 3 até o Salmo 6, nós vamos estar vendo esse contexto de Davi e Absalão. Então, no Salmo 3, Davi buscou a ajuda de Deus em uma situação difícil, e Deus o libertou. Agora, no Salmo 4, Davi foi libertado, e ele ora para que essa situação de liberdade continue. Davi ele está apelando aos rebeldes que não apoiem a revolta. Davi ele indaga aos seus opressores até que ponto irá a sua rebelião. Davi está preocupado com a duração daquela situação. Então, irmãos, aqui Davi ele está indignado com os rebeldes. Mas era uma indignação justa, Por quê? Porque muitas vezes nós acomodamos e dizemos não tem jeito, o mundo é assim mesmo, Então as pessoas são infames, elas ferem a honra das pessoas, mas Davi não concordava com isso. Os inimigos de Davi, chamados nesses salmos de filhos dos homens, eles tentam arruinar a sua reputação com acusações infundadas. E a ideia deles era o que? Era destruir um homem inocente e conseguir a sua ruína e matá-lo. Então as pessoas estão falando mal, estão falando mentiras sobre Davi, e Davi está lutando porque o que estava em jogo era a sua reputação. Os pecados aqui listados são os motivos porque Absalão se rebelou contra seu pai. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele.
Então o Senhor separou, né, para si aquele que é piedoso. Ou seja, o Senhor trata os seus servos de modo especial, né? Apesar do mundo ser cruel para os cristãos, o Senhor nos trata da maneira característica que os pais tratam seus filhos, né? Então Davi está dizendo o seguinte, ó, vale a pena ser piedoso, né? Então Deus separou o piedoso, que é piedoso? Que é aquela pessoa que tem aliança com Deus, né, como sua propriedade. Então Deus coloca a sua atenção especial sobre uma pessoa piedosa. E esta é a grande vantagem, então, de ser piedoso, né? Aqui Davi está descrevendo a si mesmo como piedoso. Por quê? Porque ele obedecia à lei de Deus. E Davi ele tinha consciência de ter sido escolhido por decreto divino e ele tinha confiança dos atos de Deus em seu favor. Versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então essa expressão aqui dos Salmos, irmãos, é semelhante ao que está lá em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 26, que diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, naquela situação, irmãos, que Davi se encontrava, alguns amigos de Davi, eles queriam enfrentar o inimigo usando as mesmas armas do inimigo, né? Então, trata-se de uma expressão dirigida a quem? Aos leais seguidores de Davi que cuidavam dele. E Davi os aconselha a controlar a ira, né? Não busquem, né? Davi está dizendo para eles o seguinte, ó, não busquem a vingança contra eles, né? Não permita que o sol se ponha sobre esta ira. A ira de longa duração, ela se transforma em atos de violência. Então eles devem aproveitar as horas da noite para poder fazer uma reflexão sobre as suas atitudes, né? Por isso que ele diz, falai com o vosso coração, né? Aliás, irmãos, fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo não é uma característica, né, dos nossos tempos. Será que as nossas batalhas diárias, né, nas nossas batalhas diárias, nós não estamos usando as mesmas armas do inimigo? Né? Versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então Davi ele faz outros desafios, né, para os seus seguidores, dizendo, né, ofereceis sacrifícios de justiça ao invés de irar e pecar. Né? O que é sacrifício de justiça? Né? Eles estavam no deserto e lógico que esses sacrifícios eles não poderiam ser oferecidos no deserto, né? Mas eles poderiam prometer que iriam fazer quando voltassem para Jerusalém. Né? Então o salmista diz, confiai no Senhor. Né? Davi queria mostrar para os seus seguidores que Absalão ele estava oferecendo sacrifícios hipócritas, né, para poder impressionar o povo. Lá em 2 Samuel 15, versículo 12, diz assim, também Absalão mandou ouvir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Então, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então, irmãos, a gente sabe que Davi não era apenas um estrategista militar, né? Mas ele era um pastor amoroso, que se importava com seu povo. Versículo 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então, dentre aquelas pessoas, né, que estavam com Davi, muitas estavam inquietas e pessimistas, né? Eles não estavam confiando no Senhor. E uma pergunta que exclui, né, o Deus, né? E essa questão ela exclui Deus da situação, ou seja, não tem solução, né? Todos nós lidamos com muitas vozes, né, com muitos pensamentos. Por isso que Davi diz, o Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto, ou seja, demonstra favor para conosco. Davi não se deixa influenciar pela opinião das pessoas. Se uma pessoa nos saúda com um rosto brilhante, né, e alegre, essa pessoa ganha a nossa confiança. Né? Quando recebemos a iluminação de Deus, somente o bem pode decorrer daí. Então, irmãos, Davi, ele orava no sentido de que Deus olhasse para toda a comunidade. Quando Davi estava fugindo de Absalão, Davi não levou com ele nenhum sacerdote que pudesse abençoá-lo. Então essa passagem aqui de Salmo, ela nos lembra a bênção de Arão, né? Lá em Número 6, versículo 24, que diz assim, ó,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então hoje, irmãos, nós podemos orar no sentido, né, de pedir que a luz do rosto de Deus esteja sobre nós. Né? Então, com certeza, nós devemos orar dessa forma. Né? E quando você ora dessa maneira, você está pedindo a Deus que Ele mostre a bondade dele sobre você. Por isso é que no próximo versículo, a gente vai ver que Davi manifesta alegria, né, no seu semblante. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Então o que Davi relata aqui, irmãos? Davi relata aqui seu próprio relacionamento com Deus e a sua experiência pessoal, né? Lembrando ser ele alguém que passou por inúmeras tristezas e injustiças. Né? Então ele compara a alegria que o Senhor lhe deu à alegria dos homens quando o Senhor lhes dá fartura, né? Fartura de cereal, de vinho. Né? Então essa alegria dos homens tipifica a alegria dos homens que é passageira. Né? Então quando Davi, no verso anterior, ele pediu que a luz de Deus estivesse sobre ele, uma alegria profunda veio sobre Davi. Né? Era como se o rosto de Davi estivesse iluminado. Então Davi ele fala da alegria que Deus colocou no coração dele, mesmo tendo de fugir de Absalão e por ter sido rejeitado, né, pelo seu povo. Finalmente, versículo 8, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, se nós compararmos, né, o Salmo 3 com o Salmo 4, nós constatamos o seguinte, que o Salmo 3 é um salmo matutino. Né? Lá no Salmo 3, versículo 5, diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Agora o Salmo 4, né, nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 8, ele é vespertino, né, que equipara-se ao período da tarde. Né? Então aqui nós temos a total confiança de Davi em Deus. Né? Davi ele tinha paz de espírito e um sono tranquilo. Assim como Deus cuidou de Davi durante o dia, também cuidará dele, né, durante a noite. Então muitos utilizam esse versículo aqui como uma oração da noite. Né? Então é uma paz que permite à pessoa aflita deitar-se e dormir. A alma perturbada ela tem dificuldade para dormir, mas o sono se torna mais fácil para o homem que está contente e seguro. Então, irmãos, Deus está querendo trazer para você um novo nível de descanso. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina o estudo. Espero que você tenha compreendido, né? Caso você queira fazer alguma pergunta ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que nos ajude aí deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.